Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 313 do seu podcast favorito de velocidade na semana de corrida, semana de Fórmula 1, voltando aí a Fórmula 1 agora indo para Imola, GP da Emília-Romana, ou como diz o Adalto, GP de San Marino, que o Adalto é do tempo que chamava GP de San Marino, ele não aceita que tenha outro nome que não seja GP de San Marino, por isso já vamos chamar o grande Adalto, para contar para a gente essa implicância com o GP da Emília-Romana. Por que não pode chamar GP da Emília-Romana, o Adalto? Você pode abrir sua câmera também. Ah, muito bem. Não, os caras deram esse nome aí, não sei porquê, né? Lá. A pista chama Enzo e Gino Ferrari. Imola. É em San Marino. Os caras dão o nome de Emília-Romana. Mas é a região, né? É a região da Emília-Romana. Não é em San Marino. Começou a chamar o GP aqui, que era do Brasil, virou de São Paulo, do Sudeste. Pode chamar GP de Interlagos, ora, como não? GP de Interlagos. GP de Interlagos pode. Isso aí. É verdade. Mas nem o autódromo é Interlagos, autódromo é José Carlos Patti. José Carlos Patti. Muito bem, muito bem. Chamando também o Fábio Campos, já vai aparecendo aqui. Hoje ele vai fazer o trabalho de correspondente internacional, porque eu não acompanhei muitas coisas aqui no final de semana. Ele vai falar também da Fórmula Indy, da MotoGP, não é isso, Fábio Campos? Finalmente o senhor se atualizou, né, sobre essas categorias. Consegui alcançar, comecei com uma volta de atraso, mas você sabe que na Indy dá para você tirar uma volta com estratégia. Pintou uma bandeira amarela ali, você fica na pista e você consegue tirar a volta. Com uma estratégia. A gente vai discutir muito de Fórmula 1, mas é legal, cara, porque a Indy e a MotoGP, eu até coloquei isso no Twitter, por mais que elas ainda tenham chão para evoluir, tem mesmo, é legal ver categoria que tem um elemento de imprevisibilidade, de uma luta meio pura pela vitória, que é bacana, que eu acho que serve pra gente espelhar. Cada categoria tem as suas características e, repito, tem os seus defeitos. A Fórmula 1 tem até entregado um produto na média, se a gente for pensar nos últimos 2, 3 anos, talvez até superior. Mas é muito legal você ver uma categoria em que você fica durante a corrida sem saber quem vai ganhar. Isso é muito legal. Só fala uma pergunta. Foram, né? Fala, Adalto. Uma pergunta para o Fábio. O espanhol caiu de novo, não na corrida, durante os treinos, só no final de semana. Ele pode estar falando uma foto no Twitter e capotando. O Marques? O Marques caiu 2 vezes na sexta. E caiu na corrida, mas a corrida foi assim, ele tomou a ultrapassagem e deu uma escorregadinha, aquela leve escorregadinha que aí vai embora. Mas olha, liderou, chegou a ameaçar ganhar, 7 semanas sem poder nem treinar. Eu diria que foi uma volta auspiciosa. Agora, as quedas são ainda companheiras. Só para você ter uma ideia, rapidinho, antes que o Bruno Aleixo se enerve, a Honda da MotoGP tá vivendo uma situação tão dramática que ela correu um chassi que ela mandou fazer, a Kalex, que é uma empresa alemã, e o outro chassi Honda. É o desespero que a Honda tá. Então, mas o que aconteceu com a Honda, que era poderosa lá? Perdeu a mão, né? Muitos dizem que se espelhou tanto no Marques que a moto quase não evoluiu ao longo de 2, 3 anos, porque era do jeito que ele queria. Aí ele se machucou, a moto se viu em maus lençóis. Meu Deus do céu. Incrível. No final do programa a gente vai discutir, né, Bruno? Mais detalhes. Muito bem, falaremos com mais detalhes sobre a MotoGP. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CampusFB. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, dar seu joinha. Isso. E comentários também, né? O pessoal tem que fazer mais comentários e tal. Se quiser xingar, a gente pode xingar também, mas assim, façam comentários legais, assim, pra gente bater numa bola. Depois que vocês falaram do Alesi, vocês não foram xingados semana passada, me surpreende bastante. Não, o Adalto tá com um problema sério, porque ele se tornou um alesifóbico e o pessoal tá muito chateado, porque... Estão certos. Muito bem. Por falar em Alesi, a Fórmula 1 está chegando na Itália, a terra da Ferrari. O nome dele deve ser Jean Pateta Alesi, mas tudo bem. Por falar nele... Você não viu o filho dele. Puxou o pai, não? Nossa, o filho é muito ruim mesmo. Pelo amor de Deus. Falar em Alesi, a Fórmula 1 está chegando na terra da Itália, né? Está chegando em Imola.
e para o Grande Prêmio, que o Adalto não gosta, mas é o Grande Prêmio da Emília-Romagna que chama, né? E já com uma novidade, né, o Adalto, temos um novo formato de classificação, que não é formato, né, na verdade é uma regra, né, assim, são uma regra, quantidades de pneus, né, que os caras podem usar e pneus determinados para cada pedaço da classificação. Né? Eu não gostei, vou dizer por quê, evidente, mas por que eu não gostei? Porque engessa mais ainda o negócio. E é pior para as equipes ruins, para as equipes, né? Porque elas colocavam pneu macio logo no Q1 para tentar passar para o Q2, né? Algumas vezes conseguiam até, às vezes conseguiam até passar para o Q1, e agora vai ficar mais difícil, porque né? As outras são mais rápidas, já eram mais rápidas que elas, com um pneu mais duro. Com pneu igual, a tendência é piorar. Então, eu não gostei da regra. Vamos explicar, né? O que a gente falou, Bruno, de deixar totalmente livre. Exatamente. Mas vamos explicar o que os caras vão fazer. No Q3, só pode usar o pneu branco. Só o duro. Mais duro, não, no Q1. Não? Q1. Q1, Q2, Q3. Isso, eu também confundo às vezes. O Q1 só pode usar o pneu branco, que é o mais duro. Não é isso? Aí no Q2 só pode usar o pneu amarelo. O médio. É o médio. Né? E no Q3 pode usar o que quiser. Não é isso? Não, o vermelho. Tem que ser só o vermelho? Macio. Ou seja, em cada pedaço da classificação você é obrigado a usar um tipo de pneu, assim, um tipo de maciez de pneu, né? Um grau. No Q3 não muda muito, porque quase todo mundo já usaria, né? Mas o Q1 e o Q2 eu não gostei. E aí, Fábio Campos? Não sei, eu fico vendo assim, por mais que pareça que você ingessa as estratégias, também não sei, será que vai fazer tanta diferença assim? Fico me perguntando. Pois pode fazer e pode não fazer, né? Eu não tenho essa convicção de que vai atrapalhar as equipes menores, não. Eu acho que a gente vai ter uma situação, por exemplo, se tiver frio em Imola, como tende a esteve nos 2 últimos anos. Primeiro, né, antes de tudo, se continuar essa questão da chuva, que nós vamos discutir daqui a pouco, esquece tudo isso. Porque aí não vai ter isso de Q1, Q2, Q3, de um pneu, porque aí se chover, essa regra já tá... Né? Essa regra já é anulada. Porque a regra para pneus de chuva não muda, né? Isso não vai. Mas o pneu de chuva muda. Talvez a mudança mais importante do final de semana, que a gente vai ver na prática, é o pneu de chuva que não precisa de cobertor, que vai ser testado nesse final de semana. É o pneu de chuva que é um passo bastante ousado. Né? O pneu de chuva que não precisa ser aquecido termicamente antes. Diz a Pirelli que ele funciona tão bem quanto. Então, esse pode ser mais... Talvez a chance desse ser usado seja maior do que a essa obrigatoriedade do Q1, Q2, Q3. Eu acho que vai afetar, se a gente tiver o frio, voltando, vamos supor pista seca. Porque mesmo que chova esse final de semana, essa regra vai ser usada em outro final de semana. Já era previsto 2, provavelmente Hungria é o outro, e se não acontecer nesse final de semana, a Pirelli remarca e fazem isso mais adiante. A causa disso tudo digamos assim, é ambiental, é sustentável, né? Porque o X da questão é que não vão ser mais 13 jogos de pneus, vão ser 11. Então, para manter esses 11 mais controlados, se fez esse engessamento do Q1, Q2, Q3. Só que tudo tem um lado esportivo, né? Tudo tem o dedinho esportivo ali de que eles colocam para ver se dá uma... O que pode fazer? Se dá uma mexida. Tem carro que não gosta de certos tipos de pneu. Não gosta. O carro não se dá tão bem com certos tipos de pneus. Então, isso pode ser pode dar uma embaralhada. Eu não acho que, por exemplo, a Red Bull vai ter problema. Não acho. A Red Bull pode correr com o pneu radial aqui de Fusca. Eu não acho que vai tirar a Red Bull de onde ela está. Mas você pode fazer ali com que uma equipe ou outra se dê bem. A Williams, por exemplo, ano passado, gostava do pneu branco. Isso pode ser não estou dizendo ano passado. Esse ano é um pouco diferente. Mas isso eu estou dando um exemplo de que pode acontecer ali uma coisa mais para lá, um pouquinho mais para cá. A questão toda é isso, é ter 11 jogos de pneus. Existem implicações na sexta e no sábado, que eu acho que é importante a gente trazer para o ouvinte. Como que vai ser a dinâmica da sexta-feira? Porque agora tem 2 pneus a menos. E você continua com as 3 horas. Talvez fosse uma oportunidade de se enxugar um pouco a sexta-feira. Tem muita gente apontando o risco de uma pista mais... 2 horas. Menos ação.
menos ação na pista, porque menos jogos de pneus. Porque como que era? Era do vermelho para o branco, era 8-3-2 a alocação normal. Passa a ser 4-4-3. Não é o time do Cruzeiro entrando em campo, para o Bruno Aleixo deve achar. Não, é 4 vermelhos, 4 amarelos e 3 brancos. Ou seja, aumentou um branco, mas o número de pneus vermelhos cai pela metade. Então, o que isso pode gerar? E o grande X da questão, o grande segredo, a gente tem visto esse ano as equipes levarem um jogo duro para o domingo, porque tem toda aquela questão. Após a sexta, devolve-se alguns jogos de pneus. Após o sábado, devolve-se alguns jogos de pneus. Então as equipes estão indo para as pistas nesse ano com um amarelo, um branco e um monte de vermelhinho usado. Isso não vai acontecer, porque essa regra muda. Agora eles têm que ir obrigatoriamente para o domingo com 2 brancos novos, com 2 amarelos novos e com 2 vermelhos novos. Então, isso pode fazer com que equipes tenham uma margem para fazer alguma coisa diferente. Claro que tudo vai depender da pista, vai depender das condições. Se a gente tiver, por exemplo, no Q1, uma pista fria, cara, você vai ter que aquecer o pneu branco, que não é fácil. Então, a chance, por exemplo, da gente ter um qualifying, enche o tanque e vai ficar todo mundo rodando no sentido não de perder o controle, ou talvez de perder o controle se não conseguirem aquecer o pneu, mas ficar todo mundo dando volta para pôr o pneu na temperatura correta. Esse parece que vai ser o jogo esse final de semana. Botar o pneu na temperatura correta. Ferrari vibrando com isso, né? Porque o superaquecimento de pneu se neutraliza. Então, Bruno, a gente vai ter uma dinâmica diferente. E é um teste. Se não der certo, volta-se atrás. Eu acho que fazer isso em 2 finais de semana pode ser interessante, sim. Isso que eu li também sobre isso que você falou de você estaria poupando a produção de 1.000 pneus, né? Ao longo do ano. E aí, com isso, evidentemente, você estaria trazendo ganhos tanto econômicos quanto ambientais também, né? Porque o que acontece muito, né, Bruno? Bem lembrado por você. O que acontece hoje? Eu acho que a gente tem que entender, desde que não prejudique o esporte. Se prejudicar o esporte, eu vou ser contra. Mas o que os caras fazem hoje? Os caras levam toneladas de pneus. Aí os caras pegam um pneu vermelho, dão 2 voltas no qualifying e acabou, o pneu virou lixo. Então, para secar esse desperdício, estão fazendo essa experiência. Repito, é uma experiência. Se não der certo, tem uma frase do Marizola que é perfeita. Ele fala, sempre que a gente faz uma experiência, tem coisas que a gente não consegue prever e elas sempre aparecem. Nos formatos da sprint são assim. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, tudo ameaçado pela chuva que vem forte aí, né? Eu seria a favor, já até falei isso aqui com o Adalto, de liberar, usar o pneu que quiser, limitando as quantidades de jogos, né? Que aí você colocaria, você conseguiria fazer esse esquema de economia e meio ambiente, mas deixaria a competição correr livre. Eu, inclusive, iria mais longe, assim, eu acabaria até com a obrigatoriedade de, na corrida, usar tipos de pneus diferentes. Se o cara quiser tentar fazer a corrida sem parar, tenta fazer a corrida sem parar. Eu faria dessa forma. Essa obrigatoriedade de parar nos boxes, acho que já passou essa fase, né? Sei. Porque o cara para no box, fica 2 segundos lá dentro, não muda nada a corrida, fica um negócio confuso. Enfim, eu penso dessa forma. Acho que poderia liberar. Eu também sou mais dessa linha aí. Porque os caras, inclusive, teriam que gerenciar, seria até mais difícil fazer o gerenciamento, né? Porque se você usasse pneus que gastam mais, você ia ter menos pneus na corrida e tal, aí a gente ia ter que ver os caras tendo que pegar um pneu que ele usou muito no treino para, de repente, colocar na corrida, porque teve que fazer um pit stop a mais, porque gastou mais pneu do que imaginava, enfim. Eu acho que aumenta o número de variáveis, mas... eu acho que são ideias. O pessoal, por exemplo, o pessoal da Sky Sports fazem um grande lobby para que ter 2 paradas obrigatórias. Eu também não sou muito fã dessa ideia, não. O Karun Jandok sempre fala, né? Obriga a usar os 3 pneus. Eu não sei se esse é o caminho, quanto mais parados ou menos parados. O que eu acho importante, e a Fórmula 1 ainda não chegou lá, é ter pneus que deem chance de estratégias diferentes. Porque hoje é um padrão. Todo mundo vai na estratégia porque é aquela ali. Se você não for aquela ali, tudo bem, a gente tem as exceções, Miami, aí tem aquele negócio, chuva, muda a pista. Claro que tem exceções. Mas é importante você ter um pneu branco que dê para ser usado. Vai que a Williams se adapta melhor, repetindo. O amarelo pro vermelho, dá para fazer, eu vou tentar o vermelho até lá no final. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia há o pneu que não dá para usar. Há sempre um pneu que fica inutilizável. Eu acho que fazer pneus otimizados para estratégias é o caminho. Eu pessoalmente acho uma aberração aquela informação que eles dão lá no início da corrida, que a estratégia que a Pirelli recomenda.
parte da história nós perdemos que estratégia era uma coisa de cada equipe, né? Cada piloto e tal, porque a Pirelli recomenda a estratégia ideal, todo mundo vai na mesma, acontece o que você falou, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, né? E a corrida fica sem dinamismo, né? Eu penso que você pode fazer um dinamismo na pista com os caras brigando na pista, é só você liberar eles, porque se você não passar ninguém no box, você vai ter que passar na pista, então aí você cria disputas, né? Tem muita gente que acha que mais paradas é mais emoção. Eu não acho necessariamente. Nossa, não. Olha, em 2011, quando a Pirelli chegou, vocês vão lembrar disso aí, pô. O cara parava no box, era 10 vezes durante a corrida. Ninguém aguenta uma coisa dessa. Em compensação, né, Bruno? Em 2010, o pneu Bridgestone, que aguentava a corrida toda, a gente teve corridas legais. Teve corridas boas. Não, aquela chegada da Pirelli, né, Adalto, em 2011, foi horrorosa, né? Os caras com 5 voltas de corrida parando no box para trocar pneu. Mas sempre lembrando que isso era uma exigência, não é a Pirelli. Foi uma exigência, inclusive, que a Pirelli teve problemas de imagem. Diferente foi que teve 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas, né? Aí 2012. Mas isso foi em 2012, né? No ano seguinte. Isso aí, porque forçaram a Pirelli também a fazer uns pneus muito loucos, e aí teve isso. Mas, não é por aí. A parada de boxe, por exemplo, é uma coisa que não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Não é um espetáculo. Não acontece... Avisa isso aí pro Jos Verstappen, na Alemanha. Mas naquela época era diferente. Naquela época era diferente. Mas aí as equipes de Fórmula 1, elas vão se atualizando, vão melhorando, caramba. E os caras trocam o pneu em 2 segundos, acabou, não tem problema. Entendeu? Eu seria a favor do seguinte, Adalto, atenção você que, meus haters, atenção meus haters, podem vir eu sou seu hater, atenção, preparem o teclado, preparem os seus emojis de ódio contra mim. Mas é o seguinte, ou 2 opções, ou libera, não precisa fazer pit stop obrigatório, faz se quiser, ou faz o pit stop obrigatório, porém, com um mecânico para trocar, igual a NASCAR. O mesmo mecânico tira o pneu, põe do lado... Vai demorar 14 segundos. 20. Não interessa. É o jeito de ter alguma variável. Alguma variável. Um mecânico em cada pneu, né? Exatamente. Isso. Um mecânico. Isso acho que seria uma ideia. Isso seria uma ideia. Entendeu? Isso seria uma ideia. Mas só vai xingar, né? Porque eles vão falar, a Fórmula 1 é a vanguarda do modernismo. Mas... Se você for falar sobre o pneu que vai entrar em Silverstone, eu vou entrar na fila do ser xingado, porque o que eu vou dizer aqui vai ter gente que já me xingaram aqui no Loucos, no começo do Loucos. Normal. Mas a gente chega lá. Outra coisa, esse pneu que dura demais, também sou contra. O pneu, eu acho que ele não deve deixapar, lógico. O pneu, a construção tem que ser a melhor possível para ele não deixapar, como já aconteceu algumas vezes. Mas ele durar com aderência, isso também é ruim. Pneus tinham que durar menos, entendeu? Perder a aderência, não deixapar, mas perder a aderência, entendeu? Aí sim, aí o piloto ia ter que entrar no box obrigado, porque senão ele ia começar a perder 2 segundos por volta. Ou ele Vocês não acabaram de falar que 2011 foi um horror? Não estou entendendo isso aí. Né? Não, mas mas 2011 o pneu, ele não desgastava, o pneu acabava. Né? Acabava em 5 voltas. Teve corrida de 4 voltas. Não, vocês querem que se desgaste menos, então. Não, isso que o Adalto falou já é algo além. Eu só queria que não tivesse pit stop obrigatório. Que o pit stop fosse uma opção do cara. Bruno, você pode ter isso. Por exemplo, teve uma corrida que vocês, não sei nem se vocês eram nascidos. Não, certamente não. Em Dijon-Prenois, que o Piquet liderava. E quando faltavam algumas voltas para acabar a corrida, Piquet liderava fácil a corrida. O Prost estava em segundo. Faltavam algumas voltas para acabar a corrida foi paralisada. Agora eu não lembro por quê, esse acidente aconteceu. E aí teve uma nova largada. Foi a primeira vez que eu lembro de ter acontecido isso na Fórmula 1. Nessa nova largada, o Prost colocou um pneu de classificação, que era que naquela época o pneu de classificação ele durava 3 voltas. Um chiclete, né? Isso. Mas faltavam umas 10 voltas ainda. Então todo mundo ficou, não vai durar o pneu, o Prost vai morrer, né? Porque em 5 voltas o pneu não faz mais curva. E aí largou, ele abriu um caminhão do Piquet
e o Piquet não conseguiu chegar, o pneu durou e ganhou a corrida. Mas foi uma surpresa isso, entendeu? Então, porque era um pneu de 2, 3 voltas. Então, mas aí que tá, se você não obriga os caras, eles podem ter essas variáveis, Então, né? isso é sem obrigação. Sem obrigação. Tanto vai ter o piloto que vai tentar fazer a corrida inteira sem parar, quanto vai ter o piloto que vai falar, pô, eu vou parar uma vez, entendeu? Para ser mais rápido. Eu gosto desse tipo Não, tem que ser coisa imprevisível. Não coisa previsível. Eu acho que fazer os caras irem com pneu branco no Q1, depois pneu médio, vai ficar mais previsível do que já é. A tendência é essa. Pode ser que não aconteça isso, mas a tendência é que fique mais previsível ainda. Você não está colocando imprevisibilidade aí, você está colocando mais previsibilidade. Aí é ruim, aí eu não gosto, entendeu? Eu sou um cara que gosta de novidades, vocês sabem disso, sou sempre a favor de novidades, mas esse aí eu acho que não vai dar certo esse teste. Muito bem, vamos falar então de Imola, né, e das atualizações, né, porque a promessa é de muitas atualizações. Imola é o primeiro GP agora, né, na Europa, né, desse ano. Então, a turma vai chegar com muitas atualizações nos carros, e a expectativa da Mercedes, por exemplo, é que seja um novo carro que estão falando aí, né, o Adalto. Você tem alguma informação sobre? Nós vamos ver um carro que eu preciso ver diferenças a olho nu. Eu sou muito leigo, eu preciso ver, assim, por exemplo, uma frente mais alta, uma lateral mais larga, essas coisas assim. Agora, falar assim, na traseira, suspensão, aí não contem comigo. Não, vai ver, Bruno. O que eles vão fazer no carro é o seguinte. Foi uma coisa que o Dude me passou, coloquei até na matéria aqui. Sidepod, suspensão dianteira e... Não é sidepod isso. E assoalho. Eles vão mudar a entrada do túnel Venturi. Vão fazer uma entrada maior do túnel Venturi. Parece um sidepod na entrada, mas você vê que depois ele afina, ele não alarga que nem um sidepod, entendeu? Ele alarga na entrada. Adalto, peraí. Túnel Venturi é o que está embaixo do assoalho. Você está falando entrada de ar do carro. A entrada de ar do carro, que está em cima. Ela vai ser maior. Mas isso faz parte do sidepod. Ela afina de novo. Entendeu? Não vai ter um sidepod. Não tem sidepod, entendeu? Suspensão dianteira, uma que é nova, suspensão traseira que não é nova, mas ela foi um pouco deslocada, né? E assoalho. O problema são as coisas mais importantes. E um arranjo da parte traseira para tentar fazer aquele negócio do DRS da Red Bull. Só que não vai ser tudo de uma vez. Inclusive, tinha coisa que já estava pronta, já podia ter sido posta no carro. A ideia era colocar no carro, mas o James Allison falou não. Não, porque você coloca a suspensão, só a suspensão nova dianteira, por exemplo, isso já estava pronto. Isso pode não acontecer nada. Pode até piorar o carro sem as outras coisas. Então, eles vão colocar, não sei se vão colocar tudo de uma vez, agora em Imola, ou se vai ser vão colocar uma parte para ver para ver se realmente é o que eles estão vendo no que eles viram no túnel de vento no CFD, e depois eles vão colocando as outras partes paulatinamente, entendeu? E querem abaixar o carro de novo também. Eles querem começar a abaixar o carro mais, porque o carro é o carro mais alto, né? Do grid, o que fica mais alto é o da Mercedes. Eles querem começar a baixar o carro um pouquinho, entendeu? Também vai ser paulatinamente. Mas você vai ver mudança. E asa dianteira, vai ver mudança visual no carro. Tem mudança visual no carro para ver, assim. Você vai ver mudança visual no carro, sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Algumas não vai ver, por exemplo, assoalho não vai ver. A gente não sabe nem se vai ter. A não ser, né, como a gente sempre diz, a não ser que alguém capote. Mas muitas das coisas aí, como suspensão dianteira, como asa, você vai ver, isso você vai ver. A entrada de ar maior, você vai ver, entendeu? Isso aí não tem dúvida que você vai ver. Uhum. E aí, Fábio Campos, você tem alguma informação diferente ou alguma expectativa diferente para a Mercedes?
Porque a Mercedes é o que a gente mais está esperando mesmo, né? Imagino que deve estar todo mundo esperando que a Mercedes vai apresentar para a Imola, até porque ficou uma promessa, assim, né? De que eles até passariam a ter um carro mais competitivo a partir de Imola, né? A gente falou aqui na pré-temporada, né, Bruno, que a própria Mercedes já anunciava a famosa Race 6, né? A corrida 6, lá na pré-temporada já tinham dito isso. Chegou, agora é a corrida 6. Então tudo isso já vinha desenhado bem lá de trás. E é isso aí, eu acho que a questão... Eu não espero muita coisa não, cara, porque eu acho que, primeiro, é aquele negócio, né? É uma equipe que até agora se demonstrou incapaz de entender o problema. Então ela está apagando o outro carro e começando para um novo carro. Pode dar certo, mas pode levar tempo para os caras começarem a entender. 2023 acabou já para Ferrari e Mercedes. Agora é tentar desenhar um projeto para 24, para vir mais forte em 24. Então vão vir atualizações paulatinas, vão começar a vir atualizações que são mais para o carro de 2024, porque do 23 lá na frente. O caminho agora é esse, o caminho é tentar achar um caminho. Esse é o desespero de Ferrari e Mercedes. Porque eles não têm caminho, eles não têm segurança do caminho que eles estão seguindo. Não tem o norte. Não tem o norte. Então agora é tentar achar. Pode ser, aconteceu com a Aston Martin. A Aston Martin mudou o carro na Espanha e mudou o futuro da equipe, mudou o destino da equipe. Claro que pode dar certo. Agora é uma equipe que até agora as suas ferramentas não foram capazes de dizer para ela que o carro do ano passado não deveria ser transferido para esse ano. Então é sempre o pé atrás. E aí tem aquele negócio também que é importante deixar para as pessoas que às vezes no afã das atualizações esquecem, né? Não é um carro novo, é o mesmo carro. Não dá para mudar o carro como dava antigamente. Não tem margem financeira nem de túnel de vento. Então é o mesmo carro. Vai sendo adaptado? Vai sendo adaptado. Claro que ele vai chegar no final do ano bem diferente do que ele começou. Mas é aquele problema, por exemplo, da posição do assento do Hamilton. Aquilo vai continuar até poderem fazer um novo carro. Então, aquilo ali, eles querem, por exemplo, eles querem minimizar esse problema com a suspensão. Tanto com essa suspensão nova, que é anti-dive, que não tinha na Mercedes, essa suspensão atual não tem isso, essa vai ter, quanto ao deslocamento de centímetros da suspensão traseira, mais para frente, né? Ela vai ser colocada um pouquinho mais para frente. Isso pode melhorar o sentimento do Hamilton. Eles acham que vai melhorar o sentimento de estar mais para o meio do carro. Mas, como você falou, é o mesmo carro, então como se fosse sei lá, não é uma coisa real, é uma coisa que para o cara se sentir mais, entendeu? O cara se sentir no meio do carro, mas não, de fato não vai continuar no meio do carro, vai continuar mais para frente do que sempre guiou na vida, né? Então, até na McLaren, né? Sempre sentava no meio do carro. Então, é verdade isso, é verdade. É que assim, essa mudança de posicionamento de onde fica no carro, aí eu acho que teria que ser um carro novo, né? Sim, eles mesmos já disseram. Então, teria, mas eles acham que dá para minimizar isso com a nova suspensão, entendeu? Eles acham que dá para minimizar. Dá para minimizar a saída de traseiro, o carro está muito traseiro, né? Dá para minimizar isso também, para os pilotos poderem, na saída de curva, acelerar um pouco antes, porque eles aceleram depois de Red Bull, de Ferrari e de Aston Martin, eles aceleram depois, entendeu? É o carro que demora mais para reacelerar na saída de curva é a Mercedes. Então, eles querem que eles possam acelerar um pouquinho antes. Então, são pequenas alterações que, somadas, pode dar um caldinho, o carro ficar melhor. Ou eles errarem tudo de novo, né? Vai saber. A melhor maneira, isso é importante dizer, a melhor maneira, Bruno, de você ganhar uns 2, 3 décimos hoje, não é você trazer uma atualização que você não tem certeza se ela vai dar certo. É você dar confiança para o piloto. Esse é um dos problemas que envolve a Ferrari. Entendeu? Eu pesquisei muito sobre a Ferrari esse final de semana e, cara, é o Vasser, é o Jock Clear, que é o coach do Leclerc, aliás, a propósito, até me lembrei lendo sobre isso, o Leclerc, o Sainz. A instabilidade do carro é tão feroz
que chegam a dizer que é um carro que sai de frente e de traseira numa mesma curva. Isso é impossível, isso é inaceitável. Por isso que são equipes perdidas. Então você dá confiança para o piloto, você fazer um ajuste que dá confiança para o piloto, você pode ganhar 2, 3 décimos, porque o cara vai atacar a curva, o cara vai sair, o cara vai dar o pé na hora certa. Isso, nessa Fórmula 1 atual, é muito valioso, porque antes você fazia todo o teste de túnel de vento, produzia 255 asas, levava para a pista. Hoje que você tem que ser assertivo, você tem um pouquinho de túnel de vento para usar, aí você acha que está no caminho certo, você produz. Você não pode produzir tantas, porque custa dinheiro. Hoje você tem que ser assertivo, então você dá confiança, é um ganho que você dá um salto, que em outros anos não era tanto assim. Você está falando exatamente o que o Andrew Sloven falou sobre a Mercedes, que a ideia deles primeiro é essa. Eu sou conselheiro do Andy Schwab. Pilotos agora, já. Por isso que eu falei o negócio da suspensão, tudo. Ele falou, a ideia primeira é essa, o piloto se sentir melhor no carro, mais confiante, entendeu? Porque aí vem tempo do piloto, e porque ele sente mais o carro mais na mão. Isso é normal, né? Agora, se eles vão conseguir, vamos ver se eles vão conseguir. Que não é fácil, não. Isso a Mercedes, né? Mas e a Ferrari? O que teremos de novidade para a Ferrari? Porque seriam várias atualizações. Eu não sei quais, mas que ela vem com a segunda. É porque é o seguinte, ela dividiu em 3 partes as atualizações. A primeira em Miami, a segunda agora, aí pula Mônaco e a terceira finaliza em Barcelona, entendeu? É um conjunto de atualizações. E para Imola, o que tem de principal? Eu não sei, você sabe, Adalto, eu não tenho aqui a lista. Não sei, mas vai vir. Pode esperar que na sexta-feira venha a segunda. Agora, tudo isso que nós estamos falando pode não valer nada se o tempo continuar assim, lá. Então vamos falar desse maldito tempo logo, porque, na verdade, tudo gira em torno desse clima lá em Imola, que parece não estar muito amigável, né? A previsão é de chuva, e esta semana a cidade está praticamente debaixo d'água, né? Tempestade. Inclusive, já existem pessoas até duvidando que a corrida possa acontecer. Ainda não dá para falar assim com certeza, porque hoje é terça-feira ainda, né? Mas a situação não é boa, né? Lembrando que essa cidade onde fica o autódromo lá, eu nunca fui não, mas eu já vi vídeos e fotos e tal, é uma cidade muito pequenininha, assim, com pouca estrutura e tal. Se der um problema muito grande... que impeça até mesmo as equipes de chegarem lá, o público e tal, não sei se não pode ocorrer um adiamento até um cancelamento. Antes de você continuar, um tweet do Nate Saunders, que é um jornalista da ESPN, tweetou há 15 minutos atrás. Abre aspas. Disse no paddock que a Alpine teve que deixar o seu hotel em Imola como precaução essa noite. Não acho que eles sejam o único time que teve que passar por isso. Equipes e mídias estão sendo aconselhadas a não viajar para o paddock amanhã, como precaução. Muito ainda cedo para especular sobre o status da corrida. Fecha aspas. Meu amigo, não sei não, viu? Será que teremos corrida? E aí? A previsão neste momento para sexta-feira é tempestades à tarde. Para sábado é tempestades esparsas, quer dizer, o dia inteiro pode ter tempestade a qualquer momento. E a mesma coisa para domingo. Mas a questão não é a chuva, gente. A questão é inundações e deslizamento de terra. Isso. Por quê? Teve 2 mortes em Imola há 2 semanas. A AlphaTauri até fez homenagens, prestou homenagem, porque lá, gente, não é igual aqui, cara. Lá os caras chocam. Lá não é normal. Aqui devasta a cidade, a gente assiste o noticiário por 2 dias, depois a gente pergunta qual é o próximo assunto. Isso. Lá não, lá os caras se assustam mesmo. E teve 2 mortes na cidade. O Rio, eu já vi hoje várias imagens do Rio, do que passa atrás da Tamburello, é o Rio Salerno. Assim, no topo, você vê da pista, você já vê ele ali, quase que parece que em vias de transbordar. Então isso é muito sério. A questão desse final de semana é essa. Não é choveu, parou, já tô vendo gente falar, nossa, a FIA Fórmula 1 tem que ter coragem, não fazer isso. É outra coisa, gente. É inundação. É que agora não é uma questão de correr na chuva, agora é a questão até de conseguir chegar no autódromo. É isso. E, gente, inundação é uma coisa muito séria. Quem já passou eu nunca vivi, mas quem já passou perto de uma área inundada, o negócio é de uma hora para outra. Não é brincadeira, entendeu? Então é uma coisa muito séria. Então é possível até que a corrida esteja seca e a corrida tem que parar. Por quê? O monitoramento é lá na fonte do Rio Salerno. Porque se estiver chovendo lá, o rio desce inundando. E se o rio descer inundando, meu amigo,
é problema muito sério mesmo, porque o Rio tá do lado da curva. Eu nunca fui a Imola, mas a gente já viu, vocês já viram vocês dois, né? A morte do Senna mostrou muito como é aquela curva, né? Quantas imagens a gente viu daquela curva. Então, o negócio é muito sério. A Fórmula 1 tem que tomar precaução, tem que tomar cuidado, porque se esse rio, é o que tem muita gente falando, se chover lá na nascente do rio, que na região, que é lá na Toscana, eu peguei o mapa e fui seguindo o rio, é lá na Toscana que o rio vem, ele vem na contramão, assim, da Tamburello, é muito perigoso, então isso tem que ficar, a previsão de chuva, ela é mais grave para terça e quarta. Esse tweet do Nate Sanders ele é muito sério, porque se a equipe não pode ir amanhã, você já começa o final de semana com muito atraso, porque quarta-feira é um dia vital para deixar o box pronto, para os carros estarem ali, já sendo montados. Então a situação é grave se houver inundação, e se houver, hoje a cidade de Imola está sob advertência, Red Alert, né? Está sob alerta vermelho da Defesa Civil, escola não funciona, tudo isso. A previsão é de que isso melhore para o domingo, e para o sábado, e para a sexta. Mas, repito, a questão não é a chuva, gente. A questão é mais grave do que isso, porque inundação é uma coisa que vem de uma hora para outra. A cidade lá chama Riolo Terme, né? A cidade que fica ali perto. Eu vi uma foto, a cidade está debaixo d'água hoje, sim, né? Sim. Pode ser que consiga escoar, não sei aí como vai funcionar, não sou dessa área. A previsão né? é que melhore, mas toda essa questão logística que o Nate Sanders acabou de falar, equipe tendo que sair de hotel de madrugada, isso pode atrapalhar o final de semana fortemente, né? Fora que com pista molhada, toda essa discussão aí sobre atualizações, né? Quem falou, aí, meu filho. Aí nós vamos ver o pneu, o pneu de chuva que não precisa de cobertor, que é uma revolução. Por que tem um pneu de chuva que não precisa de cobertor? Vocês poderiam, por favor, me explicar? Eu não entendi essa parte. Meio ambiente também, dispersão, gasto de energia, enfim. E mais uma vez, Bruno, antes do Adalto falar, acertar o esporte, né? Você fazer um pneu menos sensível à temperatura muda a dinâmica do jogo. E é um teste, eles começam pelo pneu de chuva para chegar lá no pneu seco, que eles querem tirar os cobertores para 2024. Agora, uma última coisinha. Fizeram isso no WEC, que é muito menos sensível à temperatura de pneu. Em Spa, estava frio, foi um festival de acidente, o WEC voltou atrás. Volta o cobertor. Então, porque assim, o pneu de chuva, Adalto, vamos explicar, ele não precisa do mesmo aquecimento do pneu seco. Isso. Mas ele precisa de algum aquecimento, né? Frio, a primeira prioridade do pneu de chuva é não aquaplanar. Isso. É filtrar uma quantidade maior de água. Né? Depois que é a aderência, e a terceira é a temperatura. Mas precisa sim. Mas para ter aderência precisa de um pouquinho de temperatura, né? Mas não é legal dar isso para o piloto ao invés do cobertor? Não, eu acho totalmente legal. Mas se os carros não parar na pista, também não adianta, né? Aí é o medo. Não, mas aí, por exemplo, eu sou a favor de tirar o cobertor de todos os pneus. Não, também. Sim, a Pirelli também, a Fórmula 1 quer isso. Tirar o cobertor. No dia 31 de julho, a Fórmula 1 vai bater esse martelo. O pneu realmente, na primeira volta, vai ser um lixo, porque até pneu de rua é assim. Até pneu de rua, você precisa esquentar, se você quiser acelerar, você precisa esquentar o pneu antes. Né? Porque senão... Né? Então, imagina um pneu de um Fórmula 1. Mas é para todo mundo. Então, se é para todo mundo, vale, entendeu? Então, vai todo mundo ter problema na primeira e na segunda volta. Vai ter que andar mais devagar, vai ter que dar um jeito de... Né? Para não rodar, para não bater, entendeu? Então, eu sou a favor disso daí. Porque isso é uma coisa que vai depender muito dos pilotos. Quando depende do piloto, eu sou a favor, entendeu? E é igual para todo mundo. Não é que um piloto vai sair com cobertor, o outro sem, entendeu? Então, isso aí eu sou a favor. Quando fizeram no DTM, eu dei aqui o relato do WEC, que não deu certo. No DTM, que é claro que é outro carro completamente diferente, outra demanda, e já eram isso foi 4, 5 anos atrás, eu estava assistindo a temporada toda do DTM. Era muito legal, Adalto, porque o cara saía do box com pneu frio, você tinha uma porção de batalha. O cara tentando defender, o outro ataca, ele defende, eu repito, DTM. A Índia é um pouco assim, né? Mas a Índia tem um pouco do. A Índia tem um pouco do mais rápido do mundo, né? Oi? Sempre foi o turismo mais rápido do mundo. Foi, antes de quebrar, e hoje corre com carro. Antes com carro de GT. Mas isso foi antes de quebrar. E era legal, era bacana. Então, só que o risco na Fórmula 1 é muito maior. Porque o pneu que não consegue, é o que eu falei desse final de semana, do Q1,
Se tiver frio, os caras vão ter que pôr temperatura no pneu branco. E eu tava conferindo aqui agora, antes da gente começar o programa, aquele gráfico da Pirelli de abrasividade do asfalto, 1, 2, 3, 4, 5, em Imola tá colocada como 2. Não é um asfalto de grande aderência. Não é abrasividade, não. Aí esquenta, aí é mais difícil de aquecer. Aí é mais difícil ainda. Então pode dar esse tempero. Agora, a Pirelli tem que ser muito precisa. Porque para um carro de Fórmula 1 não precisar de cobertor, o pneu não pode ser como é hoje. Se ele não tiver aquecido, o cara não consegue virar o volante. Ele vira o volante, mas o carro não muda de direção, melhor dizendo. Então tem que se trabalhar até lá. Tem uma votação no dia 31 de julho para definir. Os pilotos querem derrubar essa medida. Vamos acompanhar. Bem, não, é lógico que os pilotos querem, né? Mas se for muito perigoso, eu até concordo com os pilotos, mas, pô. Mas os pilotos querem mais DRS. Outro dia eu vi, acho que foi o Russell falando, porque precisamos de mais áreas de ultrapassagem, que a ultrapassagem está muito difícil, precisamos de mais DRS. Eu falei, gente, esse pessoal... Ele falou em nome de todos os pilotos, viu? Eu sei. Estão unidos. Eles estão unidos. Eu sei, estão unidos nisso aí. Pilotos. Eu não tenho nenhuma esperança que isso aí vai... Que isso, Bruno Aleixo? Você é um cara otimista. É. Quando se trata de Cruzeiro, você é o maior otimista do mundo. Mas em relação à Fórmula 1 e competitividade, infelizmente, eu estou dando alguns passos atrás. Nem adianta. Nem adianta. Muito bem. Mais alguma coisa de Imola que vocês gostariam de destacar? Não, uma coisa que você falou no começo, que eu não gosto de Imola, eu não gosto do nome, mas eu gosto da pista. Você tá brincando? Sério? Gosto. Não, a pista antiga, né? Você vai lá dos anos 80. A pista antiga. Eu também gosto, aí é legal. Pista antiga. Bom. Essa nova não. Ficou meio ruim, mas ela é bem técnica, a nova, hein? Sim, mas é muito estreito, né, Adalto? Ela é ruim de ultrapassar. Ela é ruim para nós, de assistir corrida, ela é ruim. Porque ela é estreita, ela é pouco ultrapassagem e tudo. Mas ela é muito técnica, essa pista. Ontem um ouvinte perguntou lá no Café com Velocidade, eu vou fazer a pergunta para vocês. Se não era melhor voltar a Tamburello antiga, porque hoje dá para você voltar. Hoje essa curva nunca foi super perigosa, embora ela tenha tido vários acidentes. Eu até respondi para ele lá, você coloca a Tech Pro Bar lá, não tem mais um muro, você consegue. Agora, não é melhor ter um ponto de freada ali? Do que aquela reta que vai desembocar lá na Villeneuve, que não é uma freada, antes, né, da puxada, não é uma freada tão forte. E o que vocês acham? A Tamburello voltando? Eu acho que deveria voltar, sim. Aliás, eu acho voltasse, que nem deveria ter vamos saído. Lá. Vamos às implicações. Ali, se voltasse a Tamburello, você teria um ponto de aceleração plena até na Villeneuve, porque teria que voltar a Tamburello e a Villeneuve, né? Senão não tem graça. Então você teria um ponto de aceleração... Seria um ponto de DRS, né? Seria um ponto de DRS. Apesar que, não sei, porque eles fariam será que a Tamburello permitiria o DRS faria a Tamburello com o DRS aberto? Mas seria um desafio, quem sabe um desafio, né? Eu não sei. Enfim. Porque, olha, você vê os acidentes que aconteceram lá, né? A maioria foi falha mecânica, não foi por causa da curva. Não, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Leclerc, o Piquet e o Senna, né? Impressionante o número de acidentes gravíssimos, né? Numa curva que não era nada. Mas ali foram falhas mecânicas e misturar e junto com um asfalto muito regular, que hoje não existe mais, né? Hoje é empatia. Batia demais, né? O acidente do Senna é impressionante como batia muito no chão, né? Teve outras batidas também. Outro dia eu vi um vídeo, teve uma batida do Patrese lá também, uma batida feia. Mas eu acho que o problema de Imola nem é esse, se vai voltar Tamburello, não vai voltar. Eu acho que o problema é que a pista é muito estreita para os carros atuais, né? Assim, então você vê você vê uma corrida lá de antigamente, dos anos 90 e tal, era compatível ali o tamanho do carro. Sim. Hoje não é mais, o carro ocupa quase que a pista inteira. Vídeo o acidente do Russell com o Bottas, que é falta de espaço pura, né? Não cabia. Será que o Russell conseguiria dar aquele 360 hoje seguir? Talvez ele caísse dentro do Rio, né? Porque o carro é tão grande. Mas, Bruno, isso eu vou falar até 2026. Reduzir o tamanho desse carro tem que ser uma meta obrigatória da Fórmula 1 hoje. Esse carro é muito largo. Eu estava vendo... Essa semana foi aniversário daquela vitória do Verstappen em Barcelona, a primeira, né? Aquela ali foi com o carro de 2016, que era muito menor. Cara, a diferença é assim, gritante. Você olha e fala assim, meu Deus, como que a Fórmula 1 chegou nesse nível que tá hoje? E assim, chega a ser
te dá agonia. Porque dá uma agonia, sim. São ratinhos, né? São ratinhos. Né? Parece um carrinho de Fórmula 3. Né? São ratinhos. Eu não sei. Agora, você imagina o carro com aquele tamanho reduzido, com o efeito solo, você pode ter mais chances, você pode melhorar. Né? A Fórmula 1 tinha que ver isso mesmo. A vez que eu vi esse carro ao vivo, assim, numa exposição, assim, esse carro atual, eu fiquei horrorizado. Parece... Esse do efeito solo, esse agora? Não, esse de 2017 para cá. Ah, tá. Esse então, antes do efeito solo, tá. Esse de 2017 pra cá. E esse é mais largo ainda, Bruno. Esse do efeito solo é mais largo. Cara, você lembra o Batmóvel daquele filme dos últimos filmes do Batman? Não. Que parece um tanque de guerra? É isso aí que parece, né? Então, não sei. Batman mesmo são os Batmans com Michael Keaton. Esses são os verdadeiros. Achei que você ia falar dos antigos, lá do Adam West. Não, esses são do seu tempo, não são. Olha como ele se entrega, gente. Olha como ele se... Muito bem. Vamos falar então agora vamos ao Fábio Campos, correspondente internacional, falando primeiramente da Fórmula Indy, depois da MotoGP, né? A Fórmula Indy eu sei que o Alex Palou ganhou. Gente, eu vou assistir a corrida, é só que ainda não tive tempo, mas eu vou assistir. Ah, bom, então você vai fazer como eu, com atraso, mas você vai assistir. Com atraso, mas vou assistir. Mas já sabendo o resultado, tudo. É um horror isso, né? É um horror. Não é o ideal, mas em tempo de internet não dá mais para ele. Eu vou confessar para vocês que várias vezes vocês já falaram da Indy aqui, eu coloquei no mudo enquanto vocês estavam falando. Vou confessar para vocês, já aconteceu alguma vez. Mas enfim, Indy em Indianápolis, né? Abrindo o mês, circuito misto. Primeiro qualifying, eu não sei, gente, vocês dois, o qualifying da Indy tem transmissão para o Brasil? Acho que tem, né? Eu acho que não. Não? Não. Com esses Star Plus da vida, não tem, não? Achei que tinha. Eu acho que de 500 tem. As TVs... Não, de 500 sim, o Qualifying Day deve ter. As TVs que transmitem, que são ESPN e a Cultura, que eu saiba, não façam a classificação. Porque a classificação é muito legal, cara. É muito bacana acompanhar a classificação da Indy. Eu tava acompanhando. Quem fez a pole é o Christian Lundgaard, um menino da Fórmula 2. Eu já até tuitei sobre ele. É um menino bom, um menino dinamarquês. Sim. A pegadinha. Vocês conhecem algum piloto dinamarquês em categoria de alto nível? A pegadinha. Magnussen. Tadal tá atento. Mas enfim, o Christian Lundgaard era um menino super promissor na Fórmula 2, ele demorou um pouquinho ali para pegar no tranco, não tem vaga na Fórmula 1, ele foi para a Indy e já começa a brilhar, piloto da Hall, né, Bruno? Da Hall. Ele começou... Né? É porque o cara vem da Europa, cai na Indy, ele demora um pouco a pegar ali, né? Até o Rubinho teve grande dificuldade. Né? Mas agora já começou a pegar a mão, né? E a Hall muito bem, tanto o Lundgaard quanto o filho do dono, o Graham Hall. Mas esse é o filho do dono bom. Ele é até um bom piloto. E o outro que eu tô me esquecendo é o Jack Harvey. Também foi bem esse final de semana, também avançou no qualifying, enfim. E o qualifying da Indy é muito legal, cara, porque você tem aquela linha de cronometragem que é antes da parada do box, aí você fica assistindo e fala, como que a Fórmula 1 não adota isso, cara? Todas as voltas valem, o cara faz a volta mais rápida, ele já tá no box, na hora que ele sai na pista já tá valendo, não precisa da volta de desaceleração, esse negócio do tráfego que eu falo, né, o grande acidente esperando para acontecer na Fórmula 1 é um carro achar a traseira do outro, porque fica esse negócio de ter que resfriar o pneu, e não pode, e fica um devagar, o outro ultra rápido. Então é muito legal você ver essas alternativas, o qualifying também, ele tem um sistema de avanço muito bacana, mas enfim, na corrida, Bruno Aleixo, passando agora para o que interessa, a gente teve as três McLarens muito bem na prova, Rossi, Rosenqvist e Patricio Ward, uma ultrapassando uma outra, numa boa, tranquilamente, brigando disputadamente, e as três McLarens ali, terceiro, quarto, quinto, às vezes segundo, e o Palou disputando a liderança da prova com o Lundgaard, chegaram a dividir a curva 1. A prova gostosa, uma prova bacana, não é? Já teve provas melhores esse ano, claro. Já teve provas melhores em Indianápolis, no circuito misto. Mas foi uma corrida bacana de acompanhar, foi uma corrida legal, uma corrida com estratégia, muito estratégica, essa questão de usar o pneu preto e o pneu vermelho. Na Indy tem esse jogo, tá bem definidinho. Dá para você fazer as duas estratégias e ter chance nas duas. Então, mas a estratégia do Palou foi a melhor. Palou que brigou com a Ganassi, né? Quase foi para... vai para a McLaren. A justiça não deixou que ele fosse esse ano, mas ele vai para a McLaren. Então ele tá guiando na equipe no overtime. E é líder do campeonato. Tá deixando o Dixon em maus lençóis, porque o Dixon, apesar de ser aquele cara ultra regular, o Palou é o cara. O Dixon está com a minha idade, quase, né? Não, eu não diria tão velho. Brincadeiras à parte. O Ericsson, mais uma vez, andando muito bem. Impressionante como o Ericsson se achou na Indy, né? Mais uma vez andando bem ali. Ericsson, que é o atual vencedor das 500 milhas. Sim. Então, Bruno Aleixo, uma prova gostosa. Houve um momento ali, cara, que os três líderes
estavam um embutidos na traseira do outro. Pena que durou pouquinho, mas foi um momento ali de bastante atenção. Então acho que você vai se divertir assistindo a prova, Bruno. Vai ter bons momentos. Os caras foram para a pista hoje quer dizer, tentaram ir para a pista hoje, né, para os primeiros treinos lá no oval, lá para as 500 milhas, mas em virtude da chuva não teve. E agora os caras viraram pro oval, porque tem uma entrevista do Lungard quando ele fez a pole que é engraçado, que ele falou assim, não, o nosso carro vai muito bem em Indianápolis, nesse sentido. Para esse lado. Agora, você mencionou aí a McLaren, né, os 3 ases aí da McLaren na corrida, vai se juntar a eles para Indianápolis o 4º as, que é o Tony Kanaan, né, que vai se despedir das última, 500 milhas, né, vai fazer a última. Bom, ele diz que esses caras sempre falam que ele já falou isso antes. Né? É igual o piloto da NASCAR, né? Piloto da NASCAR fala que é o último ano dele 15 vezes, no 15º ele para. É igual a turnê de despedida de certas bandas aí também, né? Essas bandas suecas de despedida, E, bom, e o Tony vai fazer as últimas 500 milhas, né, da carreira dele, segundo ele. Eu vi uma entrevista dele, ele dizendo que realmente dessa vez é para valer mesmo, porque ele acha que não dá mais e talvez não dê mesmo, né? Mas aqui, deve ser ovacionadíssimo, porque adoram o Kanaan lá, né? Impressionante como Indianápolis tem uma mística, apesar dele só ter ganho porque o Hélio Castro Neves ganhou 4, ele é um rei de Indianápolis. Agora, como vai mal? Como é mal o Castro Neves no ano normal, né? Como não consegue, é impressionante. Mas também o Castro Neves, esse tá chegando na idade. Esse é mais velho que o Adalto. Esse é mais velho que o Adalto. Esse aí ganha do Adalto. Mas tá lá, né, representando, né? Mas, ô Bruno, 5 vencedores diferentes em 5 corridas, legal, a Indy tá um campeonato bem bacana de se acompanhar. Dá para melhorar um pouquinho em alguns detalhes, claro que dá, mas é bem bacana, a Indy tá bem bacana esse ano. É legal, sim, eu gosto também. Legal. E a MotoGP, para finalizar? A MotoGP eu resumo como pega para capar, porque foi um festival de acidente, 1000º GP da história da MotoGP, completou o 1000 esse final de semana. Em Le Mans, na pista histórica, né, que vocês conhecem muito bem, a Adalto conhece muito bem, é uma pista pra gente ir um dia, hein? Se todo mundo que assistir esse vídeo deixar o like, a gente pode um dia, quem sabe quem sabe o YouTube. Vai ser imagina a primeira vez na história do YouTube que um vídeo tem todos os views likeados, todas as pessoas que viram deram like. Eu não consigo entender. O YouTube tem 1000 views, mas só tem 200 likes. Ninguém gosta de YouTube, a conclusão que eu chego. Porque nunca você tem o like dele com o view. Nunca. Em canal nenhum, lugar nenhum, não adianta. Então, era uma pista para ir um dia, porque eu tenho muita vontade de ir a Le Mans, porque é uma atmosfera muito, muito... A vontade que o Bruno tem de ir a Goodwood, eu tenho de ir a Le Mans, porque... Eu tenho também, mas eu tenho vontade de ir nas 24 horas de Le Mans. Sim, nas 24 horas. Só lembrando, o circuito que a MotoGP corre é um circuito... Vamos fazer o seguinte, vamos nas 3 então. Pronto, numa turnê, no mesmo ano. Pronto, o Adalto paga. O Adalto pagando. Já paguei, já pago já. Se ele quiser, dá. Se ele quiser. Mas, ô Bruno, a corrida foi muito acidentada, muita disputa, assim, teve ombro a ombro, teve piloto quase dando soco na cara do outro, empurrão, um acidente do Bagnaia, que é o líder do campeonato, com o Maverick Viñales, KTM forte mais uma vez, é muito legal ver a KTM chegar no pelotão da frente, era como ver na Fórmula 1, sei lá, a Renault virar uma equipe de ponta consistente, ou a Alpine, né, ou Aston Martin mais do que ela está hoje, mais ganhando corridas, brigando por... Fábio, e o seu xará? Adalto, é um dos maiores casos de uma equipe que perdeu completamente a mão. A Yamaha o cara não consegue andar entre os 10 primeiros. É campeão da MotoGP. Incrível isso. Ele parecia que era o próximo, né? Não, mas depois veio o Mark e ele parecia o próximo. Adalto, mas ele é muito bom. A Yamaha está desesperada, porque a Yamaha perdeu completamente digamos, a ciclística, que era uma das vantagens. A Yamaha é instável na entrada da curva, é instável na saída, os caras não conseguem. A Yamaha perdeu a sua equipe cliente, ficou só a equipe principal. E isso na MotoGP é um golpe duro, porque quanto mais equipes Porque na MotoGP você pega a moto e você dá a moto do ano para uma equipe cliente, dependendo do contrato. A Ducati, por exemplo... o Jorge Martin, ele corre na equipe B, mas com a moto atual, com a moto do ano. Então a troca de informação é muito grande. A Yamaha ficou só a equipe única, só a equipe principal. A Aprilia roubou, entre aspas, a equipe B da Yamaha. E a Aprilia deu um salto, claro que não é só por isso, mas a Aprilia deu um salto. E a Yamaha se perdeu completamente. Então, Adalto, o que se fala hoje é pra gente meio que transportar pro Hamilton, embora um seja 7 vezes campeão e o Quartararo é só uma vez campeão. Imagina a Mercedes não conseguir andando abaixo de 13º, não conseguir. O que tá acontecendo. Então só se fala para onde esse cara vai. Então a Yamaha tá absolutamente... A Yamaha e a Honda se perderam. Hoje a MotoGP é quase da Ducati.
porque a Ducati tem 8 motos, aí você vê, vitorioso, quem ganhou a corrida? Esse talento que está estourando, chamado Marco Bezzecchi, da equipe do Valentino Rossi. Olha que história, olha que história bonita para manchetes, né? A equipe do Valentino Rossi está lá 1 ponto só atrás do Bagnaia, que é líder do campeonato, mesmo tendo caído 3 corridas, gente. 6 corridas, o cara caiu 3, e ele é líder do campeonato. Então, só falar uma coisinha, o Valentino Rossi, que você falou agora, chegou em segundo numa corrida nesse final de semana, de carro. Super GT, Super GT. Meu, e lembrou os tempos de MotoGP, que pulou na equipe pulou em cima dele. O Valentino Rossi é uma figura, né? Que figura, e continua a mesma figura, né? E a equipe dele andando muito bem na MotoGP, brigando pelo campeonato, eu diria. Eu acho que não vai durar, porque é uma equipe que realmente ainda tá engatinhando, mas tá lá, o cara tá 1 ponto pelas quedas do Bagnaia e o Bezzecchi tá 1 ponto atrás dele. E a gente já falou um pouquinho no começo da edição, né? O Marc Marquez, que voltou, o retrato do Marquez, né? Muito forte, brigando para ganhar. 7 semanas ele não conseguiu nem treinar, porque ele teve um problema, ele teve que fazer uma cirurgia, ele não podia nem treinar numa moto comum, e ele já voltou, sentou na moto, andou muito rápido, mas ainda com o fantasma das quedas assombrando. Então, para acompanhar o restante do ano da MotoGP, ver se esse Marcos consegue encarar, e esse festival de Ducatis aí brigando com a KTM, é a notícia muito boa do ano, que é a KTM que também está ali. Falta um pouquinho mais de piloto para a KTM, mas é uma equipe que conseguiu se estabelecer. Muito legal também a MotoGP, muito acidente nessa corrida, viu, Bruno? Batidas bem assustadoras, daquelas de você ficar... O Alex Marques, irmão do Marc Marquez, ele tocou com o Luca Marini e ele que ficou no meio da pista, cara. Ele só não foi atropelado assim por centímetros. É daquelas que você prende a respiração. Felizmente, nada demais. Uma coisa a falar do Marc Marquez é que ele é um dos caras um dos melhores que eu já vi na MotoGP, mas nunca vi alguém cair tanto na minha vida, meu. É impressionante. Ele não era assim, né? Ele era o cara das salvadas impressionantes. Ele era o cara das salvadas. Dos últimos 3 anos, é impressionante. 3, 4 anos. Como ele só cai, meu. Quedas muito. Será que não passa por uma questão de confiança também? Agora que já caiu muito e aí entra num turbilhão de falta de confiança. Eu até temo por ele, meu. Eu temo por ele, porque não é possível um cara cair tanto numa moto que vai a 300 por hora. Uma hora o cara cai e não levanta mais, porque é demais, meu. Mas, Adalto, o líder do campeonato já caiu 3 vezes só nas corridas. Então os caras caem mesmo. O Max realmente ele deixou. Mas antes não caía tanto assim, né? Principalmente os caras da frente, os campeões, tudo. Caiu um pouco, né? Agora tá demais. Agora se cai mais. A MotoGP tá indo para um caminho aerodinâmico muito forte. Colocar cada vez mais asas, cada vez mais, enfim, fazer essa questão ali de estabilidade da moto. A eletrônica tá invadindo demais a MotoGP. Então todas essas coisas entram na jogada. Agora, o Marquez é um cara para desafiar o Bagnaia. Ele tá muitos pontos atrás, uns 80 pontos atrás, mas como o ano ainda tá começando, quem sabe? Se tem alguém que dá para desafiar o Bagnaia, para mim é o Marquez, porque os outros o campeonato tá pintando para Ducati. Eu estava até procurando aqui o nome, que me fugiu. Você falou essa queda que o piloto ficou no meio da pista, né? Foi o Marco Simoncelli, né? Que faleceu assim, né? Ele caiu e ficou no meio da pista, né? E aí os caras vieram e deram nele, né? Não, na verdade ele cai, o Valentino Rossi, olha que coisa, né? O Valentino Rossi é o que acerta ele, acerta a cabeça dele na Malásia, na saída da última curva da Malásia, e é uma das imagens mais fortes da MotoGP. Eu chorei igual criança esse dia. O Simoncelli foi uma coisa, porque o Simoncelli ele era muito carismático. Todo mundo adorava ele. Tinha um cabelo, ele tinha um cabelão lá, igual aquele cara dos Simpsons lá, esqueci o nome dele. Não, é o Sideshow Bob. Ele era muito carismático. A morte do Simoncelli foi daquelas assim que foi uma pancada mesmo. É isso aí. Muito bem, pessoal. É isso então, finalizando o nosso Loucos por Automobilismo desta semana, dessa terça-feira, né? Na quinta a gente volta com o programa de perguntas e imagino, né, teremos mais um clareamento maior aí dessa situação, né, se vai ter a corrida em Imola ou não, né, acho que até lá já vamos estar sabendo, né, e então você entra lá na página do Auto Racing e capriche na sua pergunta para a gente responder aqui na quinta-feira, né. Muito bem, pessoal, um grande abraço para todo mundo e a gente volta com mais Loucos pro Automobilismo. Valeu!